Sim, eu tenho medo de entrar na piscina sozinho. E não porque eu tenho medo de piscina, mas porque mergulhar nela lembra muito um mergulho no mar. Principalmente se não tiver ninguém na água, se ela for um pouco funda e ainda estiver escuro. A sensação é que vai spawnar um tubarão na minha frente ou que alguma coisa vai me puxar pra baixo, bem como aqueles vídeos bizarros de talassofobia. O medo que sentimos pelo mar é proporcional ao tamanho dele. Literalmente, 70% da superfície terrestre e um dos ambientes mais perigosos para um ser humano. Para se ter ideia, uma pessoa normal aguentaria mais ou menos 2 horas nadando no meio do mar. Isso num bom cenário. Sem nenhuma boia e à deriva na água gelada, o corpo perderia calor, você ficaria desorientado ou simplesmente morreria afogado, devido à fadiga muscular. A ideia de perder as forças lentamente, se afundar e engolir litros de água ao invés de oxigênio aterroriza qualquer pessoa nesse planeta. E mesmo que você esteja acostumado, use roupa de mergulho e tanque de oxigênio, as condições não deixam de ser terríveis. O custo de mergulhar no mar é receber um peso maior que a atmosfera da Terra a cada 10 metros de profundidade. E isso ocorre devido à pressão da água, que não só vem de cima, mas por todas as direções do seu corpo. E não basta a sensação de esmagamento, que já dá muita aflição. Lembra que você tem ar limitado no tanque, e em caso de qualquer problema, você não pode voltar rápido à superfície. A subida tem que ser lenta, com algumas paradas, ou você pode sofrer da doença da descompressão. Em outras palavras, por não aguentar a mudança brusca de pressão, você morre, ou é esmagado por uma força ainda maior num mergulho de submarino. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Quando falamos do medo e dos perigos do mar, a gente tem que lembrar das ondas. E não aquelas pequenininhas que você vê na praia, mas ondas de 30 metros de altura dessa pequena vila em Portugal, por exemplo. Ou claro, ondas de tempestade do alto mar. Essas que transformam qualquer navio num barquinho frágil de papel. Bom, os navios atuais não são conhecidos por virar por causa delas, mas ainda assim eu prefiro ficar na terra. E se ondas de 30 metros ainda não te causam medo, redemoinhos marítimos com certeza vão. Eles são formados pelo encontro de duas correntes e pode-se dizer que é tipo um buraco negro do mar. Qualquer coisa que chegue perto é puxado para baixo. Um ser humano em contato seria sugado sem nenhuma chance de voltar à superfície. Muito menos sobreviver. E beleza, todas essas coisas dão bastante medo. Mas claro que não é só de eventos marítimos que somos assombrados. Assim como a Terra, o oceano também é lar de animais. E animais muito bizarros. E aqui eu já começo por baleias. Sim, baleias que não causam mal nenhum para nós, seres humanos. Todo mundo sabe que elas se alimentam de crio e pequenos peixes. O homem definitivamente não entra no seu cardápio. Mas isso não impede da gente ser engolido sem querer por uma delas. Ou na maior das chances, ter o barco quase virado quando elas saltam pra fora. Mas o pior pra mim é o barulho que elas fazem. Um tipo de grito ou forma de comunicação que pode viajar 15 mil quilômetros de distância e assombrar o seu ouvido num mergulho de fim de tarde. Espero que eu nunca escute uma porra dessas na minha vida. Outro animal marinho que me dá nervoso é a orca. E eu sei que elas não são conhecidas por atacar pessoas, mas o nome baleia assassina é um pouquinho suspeito. Elas podem atingir 8 metros de comprimento, são muito inteligentes e eu não sei por que motivo uma família faminta não hesitaria em comer um nadador à deriva. Mas se você confia na orca e numa baleia do tamanho de um avião, você não deve confiar muito no tubarão, né? Pelo contrário desses dois, tem muito caso de ataque de tubarões a seres humanos. Isso não é segredo pra ninguém. Claro que tem a polêmica de que não estamos no seu cardápio e que ataques acontecem por mordidas exploratórias. Mas, mano, ainda assim ataques acontecem. E mesmo que seja por causa de uma mordidinha exploratória, a mordida de um tubarão de 3 toneladas não é bem uma mordidinha. O oceano também é lar de outras criaturas complicadas, pequenas, mas com veneno capaz de causar paradas cardíacas. Ele também é o lar de serpentes marinhas não tão agressivas, mas que, em caso de mordida,
podem te levar à morte em 24 horas. Tem também o polvo de anéis azuis, menor que a palma da mão, mas que a picada te mata em 20 minutos. E para piorar ainda mais, encostar nessa água-viva do tamanho de um dedo pode te matar em apenas 2. Lembremos que essas são espécies conhecidas e animais que a gente vê mais perto da superfície. Obviamente, quanto mais fundo a gente mergulha, mais bicho bizarro aparece e mais alienígena a coisa fica. Todo ano, mais de 2.000 espécies de animais marinhos são descobertas. Parte delas vive nas profundezas, em lugares onde a pressão da água é tão forte que o homem precisa explorar com um submarino ou uma câmera. Por ser uma região escura, as criaturas abissais usufruem da bioluminescência, a capacidade de produzir luz, tal como um vagalume. Esses animais têm corpos gelatinosos, flexíveis e adaptados para aguentar a tamanha pressão da água. Alguns ainda entram na categoria do gigantismo abissal, uma tendência dessas espécies de ser maior que o normal. Quanto maior o tamanho, mais eficiente é o metabolismo e menor é a perda de energia e calor. Em outras palavras, num ambiente escasso, frio e sem comida, faz muito sentido encontrarmos animais um pouco maiores do que a gente vê na parte de cima. Por exemplo, esse é um caranguejo normal. Esse é um caranguejo do fundo do mar, com quase 4 metros de comprimento. Isópodes são crustáceos do tamanho de uma unha que você encontra inclusive no seu jardim. O isópode gigante, bem, o nome já explica. Essa é uma lula de tamanho normal. Já essa é uma lula gigante, de 9 metros de comprimento e que vai saber a força de um bicho desse te puxando para baixo. Além do gigantismo abissal, a estranheza definitivamente é um ponto em comum entre esses animais. E quando eu me referi a eles como alienígenas é porque eles realmente parecem. O tubarão da Groenlândia é um tipo de zumbi. Tem 6 metros de comprimento, é cego e pode chegar aos 500 anos de idade. Apesar de habitar águas profundas e da natureza pacífica, há um registro de uma perna humana encontrada em sua barriga em 1859, no Canadá. Se não fosse por sua captura, ele possivelmente ainda estaria vivo nadando em algum lugar no oceano. O tubarão-cobra foi descoberto há pouquíssimo tempo e tem uma mandíbula capaz de se abrir e devorar coisas maiores que ele, tal como uma cobra. E ainda falando de tubarão e de mandíbulas bizarras, o tubarão-duende tem uma que sai de dentro da boca. Se isso não é um bicho do capeta, eu não sei o que é. Quanto mais a gente explora, mais bicho bizarro aparece. Essas são espécies que conhecemos, que em geral os nunca descobertos pelo homem. Vai saber que tipo de tubarão, molusco ou monstro pode existir no fundo do mar. Tamanha a sua profundidade que é difícil imaginar. Mas se te faltam referências para isso, permita-me pausar e ajudar um pouco. 40 metros é a profundidade máxima recomendada para um ser humano chegar. O Grande Buraco Azul em Belize é um poço assustador, mas que não passa dos 124 metros. A luz do sol começa a ficar fraca na zona do crepúsculo aos 200. Um pouco mais embaixo, já é total escuridão. Nos 3.800 metros estão as carcaças do Titanic. Mais pessoas foram à Lua do que chegaram ao marco de 6.000. A 8.849, o Monte Everest ficaria submerso. Por fim, nos 10.994 metros, fica a Fossa das Marianas. Não só o lugar mais profundo do oceano, como também de todo o planeta Terra. Aqui, nenhum ser humano seria capaz de sobreviver. Não bastaria a temperatura congelante beirando os 0 graus. A pressão extrema faria o seu corpo ser esmagado instantaneamente. A única forma de descer tão fundo é por meio de submarinos. Apenas 6 pessoas fizeram isso no mundo e pode ser algo bem arriscado, mesmo com a melhor das preparações. E aí acontecem casos de implosão como o submarino Titan em 2023, que, pasmem, ocorreu somente a 3.500 metros de profundidade. Imagina se fosse mais fundo e imagina o que deve ter por aí no fundo do mar. Vai saber quantos naufrágios enferrujam em todo o leito oceânico, quantas coisas bizarras existem no fundo
ou quantos barulhos sem explicação e anomalias existem nas profundezas. Como eu disse no início do vídeo, o oceano cobre 70% da superfície da Terra. Não é de se estranhar que ele também seria um lugar cheio de mistérios. E quando se fala em mistério e oceano, é impossível não lembrar do Triângulo das Bermudas, uma região entre Bermudas, Porto Rico e Miami, conhecida por desaparecimentos inexplicáveis. Tudo começou em 1918, quando um navio americano saiu do Rio de Janeiro em direção a Baltimore, no nordeste dos Estados Unidos. Em dado momento, ele alcançou a região das Bermudas. O navio comunicou que o tempo estava bom, então desapareceu do mapa sem deixar nenhum rastro. Tanto os destroços quanto os 306 homens a bordo nunca foram encontrados. Em 1945 aconteceu algo parecido. 5 aviões dos Estados Unidos fizeram uma operação de treinamento sobre a região, quando disseram estar perdidos. Um avião de busca foi enviado ao local logo em seguida para procurar os homens, mas como vocês devem imaginar, também desapareceu. Nenhum dos 6 aviões voltou para casa. Para onde eles foram? Depois desses casos, o Triângulo das Bermudas ganhou fama de ser uma área amaldiçoada, atingida por alguma anomalia ou até lar de extraterrestres. Bom, essas são teorias da conspiração e você pode acreditar se quiser. A parada é que essa região é conhecida por tempestades com ondas enormes e erros humanos podem sempre acontecer, o que explicaria os casos de desaparecimento. Na verdade, mano, centenas de navios e aviões passam nessa área todo dia e nenhum deles desaparece. Pelo menos, não a grande parte. Existem coisas mais inexplicáveis do que isso, como a anomalia do Mar Báltico. Uma foto tirada do fundo do mar e dita por ser um OVNI, um objeto submarino não identificado. As estruturas de Yonaguni no Japão seguem o mesmo esquema. Ela é um tipo de cidade submarina e que muitos teorizam ser feito por extraterrestres ou uma civilização extinta, tal como a cidade de Atlântida. Bom, não parece ser a Atlântida original nem algo criado por alienígenas. Mas sei lá, mano, nunca se sabe. Agora uma coisa que nunca se sabe mesmo é o bloop. Esse é um som capturado em 1997 do fundo do Oceano Pacífico. Apesar do volume muito alto e a frequência sonora incomum, cientistas dizem que esse é o barulho de iceberg se quebrando, e se for o caso, teria que ser um iceberg bem grande. Outra teoria diz que o som vem de um ser vivo, e para emitir algo dessa magnitude, um ser vivo várias vezes maior que uma baleia azul. É daí que surgiu a imagem do bloop, uma criatura gigantesca a quem foi atribuído a origem do som. E cara, esse bicho é assustador. As coisas pioram um pouco quando você lembra que o Pacífico é o oceano mais misterioso do planeta e que nessa mesma localidade habitaria o lendário Cthulhu, uma criatura cósmica criada pelo escritor Lovecraft, ainda maior que o bloop ou qualquer monstro marinho das antigas escrituras. E por falar em monstro marinho, já existiram vários no planeta. Não do tamanho do Cthulhu, obviamente, mas de tamanho suficiente para engolir um ser humano em uma só bocada. Basta ver o dente de um megalodon, um tubarão gigante extinto há 3 milhões de anos. Ou será que não? Será que ele ainda tá por aí? Será que existe algum gigante remanescente escondido em algum lugar no fundo do mar? Bom, em termos científicos, a chance de encontrar um bicho dessas proporções é bem improvável. Mas improvável é diferente de impossível. Lembra que a gente conhece apenas 5% do oceano. O resto é puro e completamente desconhecido. E cara, eu não tô aqui pra bater o martelo, falar que uma coisa existe ou não, a gente nem precisa disso pra sentir medo. Basta lembrar o quão inóspito é o mar, da enorme pressão quando se mergulha, das ondas gigantes e dos redemoinhos, dos animais que existem, os que matam quando você menos espera e os que esperam para te matar. Por fim, lembramos do medo mais primitivo, aquele que te faz não entrar na piscina sozinho, que te impede de mergulhar fundo e fechar os olhos na água, o mesmo medo de estar perdido no oceano, até perder as forças e virar mais um pequeno grão de areia, num cemitério repleto delas.